Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui novamente para comentar sobre a palavra de Deus. Quero falar sobre duas profecias nesta noite. Eu quero falar sobre a profecia de Joel, no capítulo 2 e no verso 28, onde o profeta veio profetizar: Eu, Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel é um dos profetas menores da Bíblia, homem de Deus, que profetizou acerca dessa época. O Espírito Santo, enquanto a pessoa não recebe o revestimento da graça, a pessoa fica oprimido, na maioria das vezes era para falar e não fala, porque é o Espírito Santo que encoraja, o Espírito Santo que dá unção de ousadia, que dá graça. Conforme eu já disse e eu repito, pecado no Velho Testamento é pecado no Novo Testamento. E pecado, irmãos, é para ser banido dentro da igreja. A Bíblia diz: venha do jeito que estais, mas não permanece do jeito que veio. Uma vez que a pessoa conheceu a palavra, ele tem que ter um encontro com Deus. João capítulo 8, o verso 32, a Bíblia é bem clara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é um confronto da espada ao fio da medula. Uma vez que a pessoa tem um encontro com a palavra, ele tem que ser transformado. Se era prostituta, não pode mais prostituir. Se era adúltero, tem que sair do adultério. Se vivia no escândalo, não pode mais se escandalizar. Eu fico vendo a profecia também do profeta Malaquias no capítulo 3 e no verso 18. O profeta veio dizer: e outra vez veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. O profeta Malaquias, ele veio profetizar acerca da diferença entre a igreja e o mundo, entre aquele que está servindo ao Senhor e aquele que está servindo Satanás. Tem muitos homens de Deus que se corromperam, perderam a unção da chamada, perderam a unção do ministério. E se você está em um ambiente onde tudo é normal, tudo está normal, aceita tudo, ninguém mais confronta o pecado, não se pode mais falar no pecado, eu quero te dizer nesta noite que é o espírito do anticristo que está operando neste lugar. A Bíblia diz também no livro de Timóteo, no capítulo 4 e no verso 1, eis que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E tem acontecido muitas doutrinas de demônios dentro da igreja. E o que é, irmão, ouvidos a Satanás? É quando alguém pega a palavra de Deus direcionada, pregando para alguém, citando os versículos bíblicos, ao invés de pregar a Bíblia, começa a pregar a vida dos outros. Essas pessoas são os próprios demônios falando, são espíritos satânicos falando em boca de pessoas. Mas eu tenho pedido a Deus graça e unção para que nos últimos dias, quando isso vier a acontecer, pessoas começarem a pregar a palavra direcionada. Eu quero direcionar até estas pessoas, colocar a mão na cabeça destas pessoas e determinar que o demônio manifesta. Hoje eles têm um negócio que você não pode entrevistar demônio. Pode sim, o próprio Jesus entrevistou o demônio gadareno. E nós temos que entrevistar, temos que saber onde o demônio está entrando na vida destas pessoas, para nós ordenar que o poder das trevas caia por terra e que essas pessoas venham a ser libertas. Porque a igreja é um hospital, a igreja não é um tribunal, mas a igreja não pode aceitar tudo que vem de lá do mundo para cá, não. Você tem que acolher o pecador, mas você tem que saber o lugar de cada pessoa. Cada pessoa tem que saber o seu lugar. Hoje é só falar: fulano levantou contra a liderança, ai daquele que tocar no meu ungido. Mas e o ungido que está tocando nos membros? Como é que fica isso? Só a profecia só vem para pastor? Não, a Bíblia diz: ai daquele que tocar nenhum dos meus pequeninos. A Bíblia falou nos ungidos, mas ela falou nos pequeninos também. E você, pastor santarrão, que está tocando na menina dos olhos de Deus, está tocando nos pequeninos: deixai vir a mim as minhas criancinhas, aqueles que estão aprendendo a caminhar, e você está doido, sufocando a semente, tentando matar. Cuidado, porque você vai ser responsável por isso, você vai pagar por isso.
Em Lucas capítulo 10 e no verso 19, está escrito assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Alguém vai tentar nos envenenar, alguém vai tentar nos ferroar, alguém vai tentar nos sufocar, mas o Senhor prometeu que nada pode nos fará dano algum. E nós vamos repreender todo o mal. Continue falando a verdade, continue repreendendo o pecado. Pecado é pecado, Deus é Deus e o resto é Baal.